Graça e paz, meus amados irmãos. Dia 13, domingo de 13 de setembro, e mais um domingo o Mestre nos chama Vencear. Queria estar convidando você que não tem reunido conosco presencialmente nas reuniões aqui no Campinho, né? Na Praça Seca, para estar partindo o pão em casa com a sua família, né? Que estivesse participando do Partir do Pão, comendo, se alimentando do nosso Senhor e bebendo do sangue do Senhor, porque o Senhor verdadeiramente Ele é a nossa comida e Ele é a nossa bebida. O Senhor Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso auxiliador, é o nosso provedor. E gostaria de estar convidando os irmãos, né, para estar participando da ceia, partindo o pão, com todos os santos na cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria de estar trazendo, irmãos, nessa manhã para os irmãos, como meditação, né, um assunto da disciplina do nosso Senhor. Queria estar lendo um texto, né, alguns textos aqui com os irmãos, com relação a motivação da disciplina, o porquê, né, o propósito da disciplina, tocando em alguns textos, né, algumas coisas assim que concernentes à disciplina, né? E queria estar meditando com os irmãos então no livro de Hebreus, né? Hebreus 12, do 4 até o 13. Hebreus 12, do 4 até o 13. Então fala assim: Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então é interessante, né, irmãos, que vem uma exortação aqui do próprio Senhor, né, pelo Espírito, que diz que a vossa luta, versículo 4, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Então diz que existe uma luta contra o pecado. O texto aqui ele é bem claro que existe uma luta contra o pecado e diz que essa vossa luta ainda não tendes resistido até o sangue. Diz que existe um limite de resistência contra o pecado e nós não temos resistido até o sangue. Estais esquecidos, e agora ele está dizendo que nós estamos esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, né? Então o Senhor nos exorta aqui que essa exortação ela discorre para filhos, né? Que o Senhor ele exorta, logo após aqui ele vai falar, que o Senhor ele exorta a filhos, né? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então a gente vê aqui a motivação da provação ou da disciplina, né? Então o Senhor ele corrige a quem ama. Esse é o motivo do porquê nós somos provados, né? Ou disciplinados. A provação nada mais é que disciplina do Senhor. Então às vezes a gente fala assim, poxa, irmão, tô numa prova aí, né? E nada mais é do que uma disciplina do Senhor. O Senhor ele nos disciplina
mas Ele não nos disciplina porque Ele quer que nós soframos ou quer ver o nosso mal, mas o Senhor Ele nos disciplina, né, porque Ele nos ama e Ele nos corrige como a filhos amados, né? Se nós não fôssemos filhos do Senhor, Ele não nos disciplinaria, né? O Senhor Ele não disciplina o mundo, mas o Senhor disciplina todos aquele, açoita, né? Aqui, ó, e açoita a todo filho a quem recebe. Então, isso é um motivo de gratidão ao Senhor, irmão. Se a gente passa por provação ou disciplina do Senhor, significa que o Senhor Ele tem derramado o seu amor e a sua misericórdia sobre nós, né? Que o Senhor Ele açoita aquele quem Ele ama, corrige a quem Ele ama e açoita aquele que Ele recebe como filho. Então é certeza que vem a correção do Senhor, que nós somos, é a certeza de que nós somos filhos de Deus, né? A certeza que o Senhor ele nos corrige porque Ele nos ama. Vamos continuar, irmãos. 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardo e não filhos, né? Então, confirmando o que eu falei, a correção ela é para os filhos de Deus, a correção não é para o mundo. Então, a correção, a disciplina, a aprovação é para aqueles que o Senhor ele tem recebido como filho, é para aqueles que o Senhor ama, né? Então, essa é a motivação da aprovação, da disciplina, que a aprovação nada mais é que é uma correção do Senhor, uma disciplina, né? Então, essa é a motivação. 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, né, os pais biológicos, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, né, os pais biológicos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Né? Agora a gente vê aqui, irmão, o propósito da disciplina. Né? Primeiro a gente vê a motivação da aprovação da disciplina é o amor de Deus, né? O Senhor ele corrige e açoita aquele quem Ele ama, né? Aquele quem ele recebe como filho. Então essa é a motivação. Agora a gente está vendo aqui, né, o propósito, o porquê da disciplina. Versículo 10. Falando dos pais biológicos, eles corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. É interessante, irmãos, que se a gente observar bem essa frase, o Senhor, as Escrituras, né, ela está nos falando, nos exortando pelo Espírito Santo, que o Senhor, quando Ele nos disciplina, pelo amor dele, não é para que nós venhamos a ser santos, não. Se a gente prestar bem atenção na palavra aqui, ela está falando a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, o motivo da disciplina é que nós venhamos participar da santidade do próprio Senhor, né? É como se nós adentrássemos a santidade do Senhor, né? Agora nós nos misturássemos à santidade dele. É bem claro aqui, ó, a fim de sermos participantes da sua santidade, né? Então, da mesma forma que o Senhor ele derramou do Espírito Santo, o Espírito Santo ele veio habitar no nosso espírito, salvou o nosso espírito na salvação jurídica. Agora, o Senhor, através da correção, da disciplina, Ele quer que nós participemos
da santidade do próprio Senhor, né? É o Espírito agora ele avançando, o Espírito Santo com toda a sua santidade avançando para a nossa alma, para o nosso entendimento, para os nossos desejos, para as nossas emoções, né? Então agora nós começamos a participar da santidade do Senhor, né? Então não é para que nós venhamos a ser santos, mas para que nós venhamos a participar de algo que o Senhor tem, que é atributo divino, é algo do próprio Senhor, santidade, porque o Senhor ele é santo, santo e santo. Então o Senhor ele nos convida através do seu amor com o propósito de que nós venhamos nos disciplinando, né, com o propósito que nós venhamos participar da santidade do próprio Senhor, de expressarmos essa santidade, né, que é a vida do próprio Senhor em nós. É um testemunho de santidade, da santidade do Senhor em nós mesmos. Então, sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça, né? Então aqui fala que isso é um exercício, né? Que essa disciplina ela nos exercita nessa santidade de Deus e ela produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. Ela quem? Essa disciplina. Essa disciplina, ela nos exercita e ela produz um fruto pacífico para Deus, um fruto de justiça, né? Então, esse é um exercício diário, dia a dia de vida no Espírito, vivendo segundo o Espírito e não segundo a carne, nos exercitando. É um exercício, é experimentar da santidade de Deus, é participar da santidade de Deus. O Senhor ele quer que nós experimentemos dele mesmo, né? Que a gente venha desfrutar da santidade do Senhor, né? Então, por isso, o Senhor ele nos disciplina, porque ele nos ama, motivação, e para que, né, propósito, nós venhamos a desfrutar da sua santidade, que essa santidade venha a ser um desfrute na nossa vida. Essa é a vontade do Senhor para nós. 12. Por isto, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravieis. É interessante aqui, né? Restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravieis. Né? Porque é outra exortação. A exortação que se nós não fizermos caminhos retos, né? Na direção, no sentido de irmos no sentido da vontade do Senhor, nós podemos nos extraviar. Então aqui o Espírito ele começa a nos exortar, né, a que a gente venha restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e que a gente venha fazer caminhos retos. Reto em direção ao Senhor, para os pés, para que não se extravieis. E o que é manco e antes seja curado, né? Então, a exortação de fazer caminho reto, porque nós temos principalmente a gente vê muito no tal do jeitinho brasileiro, né? Então, muitas das vezes a gente, inconsciente, ou muitas das vezes consciente mesmo, nós percebemos a vontade do Senhor, nós conhecemos a vontade dele, nós sabemos o que o Senhor quer para nós, né? Mas às vezes a gente se dá aquela desviadazinha. Mas por quê?
O Senhor, Ele perdoa. A gente sabe que o Senhor perdoa. O Senhor, Ele me ama. A gente sabe que a gente vai ter o perdão do Senhor, né? Então a gente sabe que o Senhor, Ele vai nos receber de braços abertos sempre, né? Então a gente tem essa tendência de se extraviar. Então aqui é uma exortação para a gente trilhar caminho reto, porque se a gente não trilhar caminho reto em direção ao Senhor, é certo se extraviar, né? Porque automaticamente a gente coloca a nossa mente na nossa própria carne, a gente sai da vontade do Senhor, a gente começa a fazer a nossa própria vontade, né? Então, caminhos retos para os pés, para não se extraviar. E o que é manco, antes seja curado. Né? Então, o que vai nos fazer não extraviar e ser curado, o que vai fazer com que cada um de nós não nos extraviemos e sejamos curados, é trilhar caminho reto em direção ao Senhor, em direção à santidade do Senhor, à vontade do Senhor. Porque quando a gente sai, né, tira a nossa mente do Espírito Santo, automaticamente a gente entra na nossa carne, a gente entra no nosso próprio pensamento, na nossa própria vontade. E automaticamente a gente já se extravia e deixa de ser curado. Então aqui é uma exortação. Fazei caminhos retos para os pés. Né? Outra coisa que me chama a atenção, quando eu leio aqui essa frase, fazei caminhos retos. Então, eu percebo que o Espírito Santo está colocando isso como uma responsabilidade do homem. Né? Ainda que a santidade ela é do Senhor, né? Mas fazei caminhos retos. Isso aqui é uma exortação, né, à responsabilidade. Né? Nós temos que ter responsabilidade. Né? O Senhor, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção, né, espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas agora o Senhor quer que nós tenhamos responsabilidade com tudo que o Senhor nos deu, com tudo que Ele conquistou na cruz para cada um de nós, né? O Senhor quer que nós lidemos com essas coisas com responsabilidade. Fazei caminhos retos. Né? A santidade de Deus, o Senhor, Ele quer que nós venhamos participar, mas o Senhor nos exorta a termos responsabilidade com tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Amém, irmãos? Ficar por aqui, assim, uma palavra breve, né, com relação à disciplina. Eu creio que o Senhor, Ele, como as Escrituras falou aqui, né, o Senhor, Ele nos ama, né? Versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Né? Então a gente sabe que a gente está, às vezes, na provação, mas a provação é o amor de Deus sendo derramado em nós, é a misericórdia de Deus, né, sendo renovada a toda manhã. Porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E a misericórdia de Deus, ela demonstra o amor de Deus por nós. Então, por isso, nós somos disciplinados e corrigidos pelo Senhor. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Senhor, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Pai, ações de graça a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas provações, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos disciplina, porque o Senhor nos ama, o Senhor tem nos recebido por filho, e não somos bastardos, Senhor, mas somos filhos Teus. Por isso
Te agradecemos, Pai, pelo Teu eterno amor, pela Tua graça, Pai, pelo Teu perdão, pelas Tuas misericórdias, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua disciplina e muito obrigado porque o Senhor tem nos feito participantes da Tua santidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém.